população começa a ocupar essa área. Por isso que é uma área de risco, tem que ser preservada. Quando dá enchente, essa população está com risco de morrer. Essa população que está na faixa marginal, como aconteceu na região serrana, o rio transbordou, essa comunidade toda foi carreada e muita gente morreu ali. E aí, a enchente ela vai acontecer na parte plana e baixa da bacia, que é onde o rio transborda, está muito assoreado, né? Então nós temos que ter uma ideia, para eu controlar a enchente aqui embaixo, onde estão as cidades, eu tenho que controlar, fazer uma gestão em toda a bacia hidrográfica para proteger aqui embaixo. Olha aqui, a urbanização ela vai ocupando essas áreas e acaba se tornando, aumentando o risco das inundações nessas áreas urbanas, como aconteceu aqui na Praça da Bandeira, né? E aí uma outra coisa que se faz muito, por exemplo, numa bacia mais natural, gente, numa bacia vocês vão usar aqui, né? Já estou passando aqui o horário, né? Olha só, uma bacia natural, você tem vários pontos de inundação aqui no rio. Aí o que acaba acontecendo? O homem começa a canalizar o rio para acabar com a enchente, né? Aí ele começa a canalizar, só que ele resolve o problema da enchente aqui em cima e vai agravando aqui embaixo, então está aumentando a massa de inundação. O tempo já extrapolou, professora? Posso ficar tranquilo? Estou terminando já. Mas então, na realidade, quando você faz uma canalização de rio, para você acabar com essas inundações aqui em cima, você está agravando, porque o rio escoa bem aqui em cima e concentra mais aqui embaixo. Então, na realidade, você está agravando o problema das inundações nessas áreas mais baixas da bacia. E hoje em dia, por exemplo, eles estão canalizando a maioria dos rios em Jacarepaguá, por exemplo, é o que a Rio Águas quer fazer. Isso vai gastando 300 milhões para canalizar aqueles rios todos. E, no meu entender, vai agravar ainda mais o problema das inundações ali naquela baixada de Jacarepaguá, por exemplo. É o que eles estão querendo fazer lá. E aqui mostrando, né, que é uma obra inadequada. Você mexer só na calha para resolver o problema de uma enchente pontual, você pode estar agravando enchente em outros locais, como é o caso do Piscinão, que é uma outra obra que eu estou questionando também, nessa palestra que eu iria fazer aqui, sobre a bacia do Maracanã. Eu vou dar um outro conceito de solução, mas que o Piscinão não resolve o problema da enchente, ele pega água de transbordamento de rio. E aqui mostra a medição, como medição hidrológica ela é importante. Se você medir a vazão, aqui como é que é um hidrograma de uma área não urbanizada. Quando você urbaniza, você aumenta a impermeabilização do solo, o pico de enchente aumenta e essa água é drenada mais rapidamente, porque você não tem muito amortecimento daquela água. E aqui, com o incremento da urbanização, como você gera um aumento das vazões das enchentes e elas ficam mais próximas das vazões da chuva, dos picos da chuva, como eu mostrei. Um outro sistema ambiental, então você, para controlar a enchente, você tem que medir chuva, tem que medir vazão, para a partir daí você corrigir o problema ambiental. Um outro tipo de obra que se faz são as barragens. A barragem você usa, nesse caso aqui, estou mostrando a Rua Verdã, para geração de energia hidrelétrica, mas você também usa barragem para captação de água, para abastecimento de água e também para captação de água para fazer irrigação, né? Lembrando que 70% do uso de uma água que a gente faz é para irrigação, 70% do uso da água é para irrigação. Então, a gente já viu, já mostrei para vocês, que a grande barragem gera um grande desequilíbrio no rio, porque você altera totalmente o regime do rio. No caso da barragem de Belo Monte, por exemplo, que é um sistema que eu questiono, você vai gerar uma inundação de 500 quilômetros quadrados de floresta amazônica para gerar mais energia. É uma coisa favorável? Mas um conceito mais ecológico é você aumentar cada vez mais a recarga de água subterrânea para você permitir cada vez mais regimes mais regulares do rio, vazões mínimas maiores e fazer barragens menores. Você com isso gera menos problemas ambientais e um conjunto de pequenas barragens em série gera a mesma energia de uma grande barragem. Além disso, a grande barragem, você tem um aumento grande do reservatório, aumenta o efeito da eutroficação, piorando a qualidade de água. Então nós temos que pensar em sistemas ambientais, em cima de dados de medição hidrológica que você vai fazer, para embasar sistemas ambientais mais sustentáveis, para você permitir o desenvolvimento do homem sem agredir os ecossistemas, sem agredir a bacia hidrográfica, sem agredir os ecossistemas hídricos. Isso é possível, mas nós temos que mudar os modelos de solução que nós temos utilizado. Um outro aspecto importante é o desperdício. Enquanto em algumas áreas você tem
desperdício de água, em outras áreas a água está sobrando e a água está faltando. É um bem finito, né? E que nós temos que preservar. Mesmo que você tenha água sobrando, essa água vai faltar um dia. Então nós temos que preservá-la ao máximo em quantidade e manter a sua qualidade, não gerando a sua poluição. Um sistema muito utilizado, como eu falei para vocês, de água é da irrigação. 70% do uso da água no planeta é para irrigação. Então vocês veem, hoje em dia, se falar nesse Código Florestal, que eu digo que é um tiro no pé, que eles estão querendo aprovar. Então, se tiver um abaixo-assinado aqui, o Cefet deve assinar contra esse novo Código Florestal, que eles estão, na realidade, querendo aprovar o aumento do desmatamento para reduzir as áreas de proteção permanente, né? São áreas próximas da faixa marginal de proteção dos rios, próximas às nascentes, para poder aumentar a área plantada, alegando que está precisando produzir mais alimentos. Você tem que chegar no meio termo entre produção de alimentos e meio ambiente, como se o meio ambiente fosse prejudicar a produção de alimentos. Na realidade, o que você tem que fazer é investir para recuperar a área degradada e aí plantar nessas áreas e reflorestar ao máximo. Por quê? Porque a matéria-prima que você precisa para fazer agricultura é a água. Se você aumentar o desmatamento, na realidade é um tiro no pé, você vai diminuir a quantidade de água que a natureza tem. Então, na época de estiagem, vai faltar água. Então, você está condenando a sociedade brasileira cada vez mais a ter um futuro pior com esse novo Código Florestal para atender o interesse pontual, emergencial, daqueles ruralistas que não estão pensando no país, estão pensando no bolso deles e não estão pensando em preservação ambiental. Já estou terminando aqui, gente. Aí, a solução, então, passa por esse conceito ambiental, que leva em conta soluções com sustentabilidade ambiental, né? Como, por exemplo, a reciclagem, né? Como, por exemplo, a preservação dos recursos naturais. Temos que pensar em soluções para atender às nossas necessidades, né? Principalmente no caso da água, a partir das medições hidrológicas que a gente vai fazer, poder implantar soluções e irmos acompanhando com os dados hidrológicos. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo de uma floresta. Considera uma bacia hidrográfica toda florestada, vamos considerar hipoteticamente. Sem ela cobrar nada da gente, uma floresta preservada, ela controla enchentes. Já pensaram nisso? Quando cai uma chuva intensa, ela retém a água de chuva e infiltra. Ela está evitando a concentração de vazão no rio e está controlando enchente, concorda? Ela está amortecendo enchente. Uma floresta controlada, ela está produzindo água doce, que ela está aumentando a infiltração. Na época de estiagem que não chove, o rio vai ter mais água e água de melhor qualidade, que é uma água filtrada que vem da alimentação subterrânea. E ela não cobra nada para a gente por isso, a floresta não nos cobra nada, é só você preservá-la, entendeu? E é um serviço gratuito que ela faz. Uma floresta preservada melhora o clima pelo aumento da evapotranspiração. Uma floresta preservada é um exemplo de reciclagem. Você não acha que em floresta não tem excremento de animal, não tem cadáver, não tem tronco de árvore podre que cai no chão? Por que não tem poluição numa floresta equilibrada? Porque os seres decompositores pegam toda aquela matéria orgânica morta, consomem matéria orgânica morta e defecam matéria orgânica mineralizada, que o vegetal reabsorve tudo novamente como nutriente. Só que a matéria orgânica morta não é bom para o vegetal, que a matéria orgânica, por exemplo, é o nitrogênio amoniacal, que é tóxico, mas a matéria orgânica mineralizada é filé mignon para o vegetal. Então, na realidade, não existe poluição, porque todo aquele material morto se transformou novamente em matéria-prima para o vegetal. Então, não existe poluição. Poluição é desperdício. Então, na realidade, a visão de sistemas ambientais sustentáveis deve levar em conta o exemplo que a natureza nos dá. Nós temos que bolar sistemas ambientais desta forma. E aí, eu cito aqui, em termos de uso e ocupação do solo, né? Você tem a hidrologia, você tem a precipitação. Se você tem uma bacia mais preparada com a preservação da floresta, você vai ter um aumento da infiltração, uma recarga maior da água subterrânea e uma preservação da biodiversidade, porque a floresta, o vegetal, está na base da cadeia alimentar. Você está protegendo toda a fauna e flora para as futuras gerações. Está protegendo o solo, está controlando enchente, está produzindo água. Já, se você tirou a floresta, o solo fica mais compactado, mais impermeabilizado. Você está aumentando o runoff, que é o escoamento superficial, e praticamente você não está infiltrando mais nada. Qual é a consequência desse segundo trecho? Mais enchente na época de chuva, e no mesmo ano, no mesmo local, vai faltar água,
porque na estiagem, que não chove, o rio não vai ter água, porque não foi feita a recarga natural da água de chuva, não tem mais a floresta. Então, baseado nessa relação planta, solo e água, nós temos as enchentes. Então, como é que a gente pode fazer para você controlar uma enchente, um sistema ambiental? A partir de dados hidrológicos medidos, você quer amortecer a enchente até esse ponto, que é o hidrograma resultante. Então, você vai ter que acumular toda essa água em excesso que iria gerar transbordamento do rio e acumular na bacia para não transbordar, para não dar enchente. Esse é o objetivo do controle da enchente. Você gerar um hidrograma, ao invés de ser pontudo dessa forma, você amortecer a enchente retendo essa água. Ora, você pode fazer isso de forma natural, segurando a água na bacia e retendo adequadamente para amortecer, como a floresta faz, ou você pode fazer uma grande barragem de enchente, inundando tudo, ou você pode fazer um grande piscinão. Se piscinão resolver esse problema de enchente, São Paulo não teria enchente. Você deixa o rio transbordar e vai pegar aquela água amortecendo aquilo. Só que, na realidade, você está atacando a consequência do problema. Nós temos que atacar a origem, ou seja, segurar a água em toda a bacia, como a floresta faz. São formas diferentes de você resolver o mesmo problema, né? E aí, um outro conceito de controle de enchente, um outro sistema ambiental, é ou uma bacia de detenção, são pequenos reservatórios que você constrói ou na calha do rio, no trecho médio superior, para segurar a água do rio lá no morro, ou você constrói bacias de detenção na encosta. A água do escoamento superficial que vai para o rio, está tudo impermeabilizado, você retém ela, né? Por exemplo, ali a praça do metrô da Afonso Pena, todo mundo conhece, ela está em cota inferior ao arruamento, não está? A rua. Então, por exemplo, em época de chuva, ali poderia virar uma bacia de detenção, a água, em vez de ir para a rua, ia para aquela bacia, e ela teria um orifício ligado ao sistema de drenagem. Depois que acaba a chuva, lentamente a água sai por ali e a rua fica seca, você vai criando bacias de detenção. É uma outra estrutura. Obviamente, depois que acaba a chuva, você limpa essa área, mas a área está preparada para novas chuvas. Ou bacias de retenção. Numa área rural, na área mais baixa, você constrói pequenos diques, a água acumula aqui e vai infiltrando no terreno, deixa de ir para o rio gerando enchente, deixa de gerar enchente, e você está alimentando a água subterrânea. Você pode implantar intervenções para aumentar a permeabilidade da bacia, a porosidade, com isso diminuir a impermeabilização para não concentrar vazão no rio. Aqui é uma figurinha mostrando vários tipos de solução, como bacias de detenção que eu citei, pavimentos drenantes, porosos, né? Bacias de sedimentação para você reter água e sedimentos ao longo da encosta, captação de água de telhados, valas de infiltração, poços de infiltração, quer dizer, aumentar a capacidade de infiltração naquele meio urbano que está impermeabilizado, para evitar que a água vá para o rio, tá? Para não deixar o rio transbordar e essa água fica retida na bacia, né? Gerando estímulos a esse tipo de intervenção. E na área rural, você pode também, com aquele mesmo sistema hidrológico, manejar a bacia para aumentar o reflorestamento nas áreas das nascentes, implantar soleiras de encosta para controlar a erosão nessas áreas mais íngremes, sempre com reflorestamento. De acordo com o Código Florestal, acima de 45 graus, você não pode ter nenhuma ocupação na bacia, só floresta nativa. Infelizmente, existe a lei, mas ela não é cumprida. Nós temos que ter um processo legal para dar amparo a essas atuações. Na região intermediária, além do reflorestamento, você pode fazer bacias de recarga, valas de terraceamento ao longo da curva de nível. Toda a água de escoamento superficial você infiltra. Isso não impede agricultura nem pecuária. Você pode fazer agricultura e pecuária fazendo essas valas. Na época de chuva, aquela água não vai para o rio, ela é retida artificialmente e infiltra. E mesmo na área plana e baixa, você pode fazer bacia de retenção com pequenos diques segurando a água. Isso não dá mosquito, por quê? Depois de algumas horas, a água toda infiltrou, não tem mais água nenhuma aqui, vai tudo para o lençol freático, a água deixa de ir para o rio. Ao fazer isso, gente, você passa a gerar um hidrograma com um enchente muito forte, próximo do pico da chuva, e com vazões mínimas muito pequenas, você passa a mexer no hidrograma, por isso que faz a intervenção e mede a vazão do rio, esse dado hidrológico. Você passa a ter um hidrograma desse tipo, ó. Picos de enchente menores, vazões mínimas maiores, você pode duplicar, triplicar ou até mais, aumentando a recarga da água de chuva. Toda essa área aqui é água de recarga. Toda essa área achurada aqui é a água de escoamento superficial que você infiltrou e que gerou um aumento do deflúvio base, ΔDB1 e ΔDB2. A água não sumiu.
Só que eu aumentei a alimentação da água subterrânea do rio na enchente e na estiagem, reduzindo o escoamento superficial. A consequência é que eu mexi no meu hidrograma, eu mexi hidrologicamente com intervenção sustentável na bacia. Isso eu estou mostrando para vocês que é possível, não só para abastecimento de água, até para geração de energia, porque aqui você tem a minha vazão média, você vai ter hidrogramas mais regulares, você pode construir barragens menores para aproveitamento de energia, né? Porque você vai ter mais vazão no rio o ano inteiro, precisando de regularizar menos o rio, você está usando o reservatório da natureza, que é a água subterrânea. E você pode fazer obra de calha também, com pequenas soleiras, são soleiras de admitância, para amortecer a propagação do ano de enchente, e pequenos reservatórios de cheia, é o que eu proponho aqui na Praça da Bandeira, ao invés de construir o piscinão, você fazer lá no morro, pequenos e médios barragens de cheia, para você, quando cair aquela chuva intensa, você vai segurar a água lá em cima para não deixar concentrar vazão aqui embaixo, que o problema da enchente aqui é quando tem maré alta, com chuva intensa, o rio não tem como escoar, ele vai transbordar, por isso que vocês sofrem todo ano. Se você segurar a água do rio lá em cima, você não vai deixar concentrar vazão aqui embaixo e não vai mais ter enchente. Mas, infelizmente, o governo quer gastar 300 milhões para fazer esse elefante branco e não vai investir 1 centavo em saneamento. Então vai descer lixo, esgoto, tampando toda a entrada de água para esse piscinão. E na realidade nós não vamos ter, talvez até mais agravado ainda, o problema das enchentes na região. Então é uma obra sustentável de calha, que você faz uma obra de engenharia com medição dos dados hidrológicos, valorizando a bacia hidrográfica ao invés de degradar. E aí você pode ter, com intervenções adequadas na bacia, hidrogramas mais regulares, com menos pico de cheia e vazões mínimas maiores, e uma qualidade de água melhor no rio também. E o esgoto, por que tem a ver esgoto com problema hidrológico? Tem tudo a ver, por quê? Esgoto e lixo geram um assoreamento de rio, e o assoreamento de rio gera transbordamento do rio. Por isso que eu quero dar essa visão para vocês holística. A hidrologia tem um aspecto hidrológico da água em si, mas tem um aspecto ecológico da vida do rio, que depende não é só água para o homem usar, é a biodiversidade do rio, que o homem também depende dela, para dar saúde ao rio, que o homem depende de um rio saudável, e também não jogar os seus detritos nesse rio, porque ele vai agravar a poluição do rio e as enchentes. Então, por exemplo, aqui está mostrando que o que a gente faz hoje em dia com o nosso esgoto? A gente pega o lodo do nosso esgoto e joga no aterro de lixo. Esse esgoto todo depois acaba minando e vai para o lençol freático sob a forma de chorume e a poluição continua. O que é esgoto? É fezes e urina. Você pode fazer uma secagem desse lodo, botar num forno em alta temperatura e essa massa que vocês estão vendo aqui já é um composto orgânico completo, que ao invés de poluir, eu vou usar esse material para recuperar um solo degradado. Você com isso, ao fazer um saneamento sustentável, você está melhorando a hidrologia. Por quê? Você recupera a área degradada e aumenta a permeabilidade da bacia, retendo mais água de chuva. Isso ajuda a aumentar a recarga de água subterrânea e a controlar a enchente do rio. E é o que essa figurinha aqui mostra. Se você deixa o desmatamento acontecer, o humus diminui e a diminuição de humus gera perda de retenção de capacidade de água no solo, perda de retenção de nutrientes no solo, diminui a infiltração de água e diminui a aeração do solo. Se você usa o esgoto e o lixo, ao invés de jogar isso em aterro, e recupera isso como composto orgânico para aumentar a espessura de humus do solo, que é uma solução com sustentabilidade ambiental, você aumenta a capacidade de retenção de água do solo, controlando enchente, produzindo mais água, retém mais nutrientes no solo, aumenta a infiltração de água, aumenta a aeração do solo. Quem é que ganha com isso? É a biodiversidade da bacia hidrográfica, é o rio, é a qualidade de água do rio, é a quantidade de água do rio. Você tem menos enchente na época de chuva e tem mais água do rio, uma água melhor na época de estiagem. Então tem tudo a ver um saneamento sustentável com uma hidrologia de uma bacia hidrográfica. Aqui é uma figura no Arizona, que eles pegam todo o esgoto, aí sim, o esgoto que ele retém o lodo, como é área de deserto, eles aplicam o lodo bruto no solo, mas é só esgoto sanitário, não tem contaminação química nenhuma, e deixa aquela área cercada, o próprio sol bate ali e queima e esteriliza aquilo tudo. Depois de alguns meses você tem um solo já recuperado, numa área de deserto, e eles deixam de poluir o rio. Coisa fantástica, eles estão fazendo aplicação de lodo no solo. E aqui uma solução de saneamento, onde eles pegaram um esgoto, passaram para o sistema de lagoas, de estabilização,
depois passaram por um filtro intermitente de areia para fazer o refinamento desse efluente e fizeram uma cloração. Então, o esgoto tratado, ao invés de jogar no rio, que era uma solução, que já estava tratado, eles fizeram uma purificação melhor e acumularam em reservatório para fazer reuso, que é a solução sustentável para o esgoto. Você reaproveitar o esgoto como água de irrigação, água de recarga de água subterrânea, água para a criação de peixe, porque não é que o peixe vai comer esgoto. O esgoto tratado, tem nutriente que é alimento da alga. O peixe vai comer a água, é fitoplâncton, zooplâncton, peixes menores. Então você pode usar esgoto tratado para fazer criação de peixe, recarga de água subterrânea, fazer combate à cunha salina em região costeira, que é água doce. Esgoto tratado você bota na água subterrânea, ele empurra a cunha salina para baixo, melhorando o abastecimento da água naquela região e vários outros usos. Para irrigação, aqui mostra o conceito da sustentabilidade. Você tira a água da natureza para atender o abastecimento humano. Utiliza aquela água. O esgoto você trata e devolve para a natureza, aplicando novamente no solo. Como é que eles fazem lá no Arizona? O esgoto tratado, eles botam em zona de recarga. A Arizona é um solo desértico, né? Então, você tem é um solo muito pobre. O esgoto é rico em nutrientes. Então, o esgoto tratado, eles fazem a aplicação do esgoto no solo em áreas permeáveis e vão monitorando o lençol freático. Quando você começa a saturar o lençol, o solo fica saturado e começa a ter carreamento de nutrientes para o lençol freático, o monitoramento mostra, eles param de jogar o esgoto ali, buscam outra área e vão recarregar em outra área para fertilizar outra área. Então, de forma inteligente, eles fazem um saneamento para fertilizar o solo e melhorar a água da natureza, deixando de poluir o rio e economizando água, porque eles estão reabastecendo o lençol freático e estão fertilizando o solo. É isso que é feito no Arizona, apesar de ser clima desértico, como eu falei, chover 150 milímetros por ano, lá não tem falta d'água, que eles usam toda a água de chuva como recarga, reusam todo o esgoto, e no sertão do Nordeste, que chove 700 milímetros, nós estamos naquele caos da seca do Nordeste. Já terminando, o lixo é a mesma coisa. O lixo é matéria-prima. Hoje em dia o lixo está enchendo nossos rios de assoreamento, e esse lixo, ele pode ser utilizado totalmente na reciclagem, gerando emprego, renda. No caso da garrafa PET, você pode produzir vassouras, cabos, até camiseta você pode produzir. E com a política sustentável, você vai ter você tem que ter políticas públicas para reduzir o consumo do lixo, né? Desestimular o consumo que não existe no Brasil. Outra política para reduzir, hoje em dia a gente já tem a propaganda da Skol, da casco retornável, você não está produzindo lixo. Isso é política pública que não é estimulada no nosso país. Agora, o lixo que você produzir, você tem que, ao invés de descartar, reaproveitar. Você vai gerar renda e vai deixar de poluir o meio ambiente e vai deixar de extrair o recurso natural. Porque, em vez de eu pegar uma lata e jogar no lixo, no aterro, eu vou reaproveitar essa lata e vou deixar de explorar o minério da natureza. Quando você usa um bem reciclável, você usa menos água para produzir. Quando você tira da natureza e vai produzir aquele recurso, aquele minério vai transformar em bem, você gasta mais água e mais energia. Isso não é sustentável. Então tem tudo a ver o saneamento sustentável também dos resíduos sólidos, para você dar uma garantia de sustentabilidade para a água. E por último, essa é a minha última transparência, a importância da educação ambiental, né? Numa gestão da água, não adianta você fazer um programa maravilhoso de monitoramento ambiental, fazer um programa maravilhoso de obras sustentáveis, né? De reflorestamento, se a população vai lá e desmata. Se a população vai lá e joga o seu lixo no solo, se a população vai lá, né, e gera um dano de poluição matando os peixes, concorda? Então é muito importante se ter programas, num programa sustentável, você deve prever. Aqui é um exemplo de uma área que estava com problema de falta d'água, o rio estava secando por causa da agricultura nômade. Eles desmatavam tudo, faziam agricultura, matavam o solo, aí desmatavam outra área, lá enchente, para controlar o uso e ocupação do solo, para controlar os processos industriais de poluição, para que você criar incentivos de selo verde para as indústrias, você criar das nossas lagoas costeiras aqui da nossa cidade, né? Porque depende de soluções sustentáveis, mas infelizmente a gente ainda não vê uma luz no final do túnel, né? A gente vai ter que chegar a isso no futuro se a gente tiver que sobreviver. E aí eu fecho a minha palestra dando essa mensagem, né?
Pensar, né, hidrologia e sistemas ambientais é pensar em gestão sustentável das bacias, certo? Quando eu faço isso, eu estou combatendo ao mesmo tempo enchente e seca com as mesmas obras. A mesma obra que eu vou fazer, eu vou valorizar o rio, vou combater enchente, vou combater seca, vou combater o aquecimento global. Aquilo que eu falo para vocês, gente, o problema do planeta é a falta de uma gestão com sustentabilidade ambiental. Quando você faz uma gestão com sustentabilidade ambiental, você controla tudo, porque você